Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de geração e uso de energia sustentável e mecânica quântica, aprofundando nossos conhecimentos acerca da energia solar. Que, como temos visto no decorrer do projeto, a energia solar é uma fonte de energia sustentável, ou seja, ela provém de uma matéria-prima originada pela natureza, que neste caso é o Sol. O Sol é a nossa principal fonte de energia planetária. E é assim, algumas tecnologias como painéis solares ou módulos solares vêm se aproveitando dessa energia do Sol para a geração de energia elétrica. E isso é a base do funcionamento da energia solar, que utiliza essas tecnologias para gerar energia elétrica para subsídio de casas, residências, comércios e indústrias, sendo uma ótima opção econômica para a conta de luz e também pelo fato de ser considerado uma energia limpa e renovável, agredindo muito menos o ambiente. Mas então podemos nos questionar o que são painéis solares ou módulos solares? O que é essa tecnologia que é capaz de converter energia solar em energia elétrica? Bom, por definição, os painéis solares ou módulos solares são formados por agrupamentos de pequenas células de material semicondutor, que são eletricamente conectados. Esses semicondutores geralmente são à base de silício e germânio, sendo o silício o material mais comum para o uso desses materiais, que passam por um processo de solidificação e purificação para serem fabricados pelas indústrias e utilizados comercialmente. E o conjunto de agrupamento desses painéis solares forma o que nós chamamos de arranjo fotovoltaico ou arranjo de painéis solares, que consiste em vários módulos solares interligados. E esse fenômeno, capaz de converter energia solar em energia elétrica, foi chamado de efeito fotovoltaico, que foi visto pela primeira vez em 1839 pelo físico francês Becquerel. Ele observou que alguns materiais semicondutores são capazes de criar uma tensão elétrica no próprio material, a partir da exposição proveniente com o Sol. E esse fenômeno acontece no momento em que um fóton ele atinge uma órbita de elétrons do último átomo do semicondutor, que geralmente é o silício. E esse material fotovoltaico ele é formado por várias células fotovoltaicas que são microelétricas ou semicondutoras, que quando expostas à radiação solar, oscilam em uma diferença de potencial. E essas células, apesar de elas não terem capacidade de armazenar essa energia elétrica, elas podem manter um fluxo de elétrons em um circuito interno enquanto houver incidência da radiação luminosa. Pensando em instalar energia solar na minha casa, é necessário que eu leve em conta alguns fatores. Isso porque o que nós queremos é uma boa produção de energia elétrica e alguns fatores são essenciais para serem levantados durante essa instalação do meu sistema fotovoltaico. Então, os fatores são a localização geográfica de onde eu moro, o tempo de exposição dessa radiação solar aos painéis solares, as condições climáticas da minha região, a composição atmosférica, a altitude, a latitude e outros fatores também, como sombreamento, se aquela área ela está aberta ou uma área com muitos obstáculos à frente. Então, devemos considerar que em cada ponto da Terra, a radiação solar ela incide ao planeta de formas diferentes, ou seja, com inclinações distintas, e isso também deve ser levado em conta, considerando que devemos buscar sempre maximizar a radiação para que nós tenhamos um bom aproveitamento de energia solar para a geração de energia elétrica. Por isso, também é viável nós considerarmos o movimento diário do Sol, vendo a quantidade de tempo máxima dos painéis solares expostos ao Sol para que eles venham captar o máximo de energia possível. E observar também a escolha correta do ângulo de inclinação desses painéis solares, porque pelo fato de eles estarem sempre fixos no nosso telhado, eles devem ter uma inclinação correta para conseguir captar o máximo de energia solar fornecida e assim obter uma boa produção. Também é necessário observar se na minha casa não tem nenhuma área sombreada ou nenhum obstáculo para que meus painéis solares não deixem de produzir energia.
Por isso, é muito importante que a gente e o engenheiro responsável pela instalação procure sempre realizar uma observação correta desses fatores para que a gente tenha um bom resultado econômico. Agora, uma dúvida muito importante daquelas pessoas que pretendem utilizar energia solar na sua casa é quantos painéis solares ou placas solares eu necessito instalar na minha casa para que eu tenha um aproveitamento de 100% do consumo energético diário que eu utilizo. Para isso, é necessário que a gente busque aprofundar os conhecimentos básicos matemáticas e noções de cálculos de consumo energético para observar quantos painéis solares seriam necessários para abastecer o consumo elétrico da minha residência. Então, o primeiro passo para a gente responder essa pergunta é fazer uma análise do histórico de consumo da nossa residência, ou seja, a gente vai observar os meses e a quantidade de consumo energético que a gente utilizou naqueles meses e fazer um cálculo de uma média para que a gente possa obter um valor médio de consumo energético que a gente utiliza na nossa residência. Esse cálculo a gente faz a partir da soma do consumo de cada um dos meses, dividindo pelo total de meses observados. Assim, nós temos o valor do consumo médio mensal que nós obtivemos durante os meses. O segundo passo é calcular o valor do consumo diário. Tendo conosco o valor do consumo mensal a partir da média que nós obtivemos, nós vamos dividir pela quantidade de dias. Estima-se que seja em torno de 30 dias, apesar de que existem meses que variam até 31 ou até 28 dias. Porém, nós vamos colocar um valor de 30 como um termo médio entre esses valores e nós obteremos o valor do consumo diário que nós costumamos consumir de energia elétrica na nossa residência. Assim, nós obtemos o valor de energia consumida diariamente em nossa residência. Esse valor deve ser dividido pelo valor da energia consumida por um módulo solar. Isso porque, sendo conhecida a energia que nós consumimos diariamente na nossa residência e o valor da energia do módulo, é possível utilizar critérios de instalação para determinar a quantidade de módulos ou painéis necessários para a instalação no sistema a partir da divisão entre a energia do sistema, que é a energia consumida diariamente, pela energia do módulo fotovoltaico. O cálculo da energia produzida por um módulo diariamente pode ser dado de duas formas. Uma das formas leva em conta as características do módulo, ou seja, vai considerar a insolação diária que aquele módulo está recebendo em determinado local fornecido, vai depender das dimensões físicas do módulo, ou seja, da sua área, e também da sua eficiência. Essa eficiência do módulo ela é dada através das folhas fornecidas pelos dados de fabricação das indústrias. Porém, existem casos em que esses dados não são fornecidos e podem ser calculados através da potência pico, que é a potência máxima daquele módulo, dividido pela área e pelo valor da taxa de radiação padronizada solar, que é de 100.000 watts por metros quadrados. Porém, outra fórmula de calcular a energia produzida diariamente por um painel solar é através do método da corrente máxima, que é o método mais comum, onde, conhecendo o valor da potência do módulo e das horas de exposição e do seu rendimento, é possível calcular a energia daquele módulo diariamente. Então, retomando os nossos dados, já temos o valor do consumo médio diário de energia consumida em nossa residência. Nós vamos pegar esse valor e dividir pela a quantidade de insolação diária daquela região. Esse valor nós podemos obter através do site do CRECEB, que é o site de Centro de Referências de Energia Solar e Eólica, e nesse site nós podemos colocar a latitude e a longitude da localidade onde nós residimos e obter o valor da insolação. Nós pegamos esse valor do consumo médio diário de energia consumida, dividimos pelo valor da insolação e em seguida nós pegamos esse resultado e dividimos pelo valor da eficiência energética. Isso porque, como sabemos, nem tudo são flores. Existem certas perdas no sistema através de cabeamentos, equipamentos, a inclinação, como já foi dito, a orientação daquela localidade. Então, tudo isso vai fazer com que ocorra algumas perdas
de energia no meu sistema fotovoltaico, e para isso é necessário se dividir também pela eficiência, que, como já mencionado, ela pode ser ou dada pelos dados da folha de fabricação, ou pode ser calculada através da equação de eficiência do módulo, também já conhecida. Tendo esses dados já definidos, pegaremos o resultado e dividiremos pela potência do módulo solar, que pode ser de diversas potências. Vamos considerar um módulo solar de 400 watts, por exemplo. Pegaremos esse resultado, dividiremos pelo valor da potência de 400 watts e obteremos assim a quantidade de painéis solares necessários para suprir o consumo médio diário da nossa residência. Você pode fazer esse teste através das contas de luz da sua casa e deixar aqui nos comentários o valor que você obteve. Obrigada pela atenção de todas e é isso.